Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter uma... Falar para vocês um pouquinho da minha história, resumidamente, né? Eu nasci na Bicuíba, lugarejo, município de São Bernardo. Os meus pais trabalhavam na roça, no caso, né? E aconteceu uma coisa interessante, gente. Eu com 11 anos de idade, o meu pai, né, não tinha condições, né? Nem aposentado era na época, mas trabalhava de roça. E com 11 anos de idade a gente ia pra roça, né? E a roça que meu pai fazia, gente, era no meio dos morros, né? E não podia se capinar, a não ser com as mãos. Facão, né, Zé Pedro? Tudo bem. E aconteceu determinado tempo de tanto arrancar mato com as mãos no morro, né? As mãos, esses dedos que vocês estão vendo aqui, gente, era tudo ferido das duas mãos. E um dia eu dizia para minha avó: mãezinha, olha como tá minhas mãos, toda ferida. E ela dizia: meu filho, diga que não vai trabalhar. E eu dizia: mãezinha, se eu disser que não vou trabalhar, os meus irmãos vão dizer que eu estou com preguiça. E assim eu ia para a roça, né? Até mesmo com febre. E determinado tempo, o irmão meu mais velho, meu tio, que trabalhava na época, era embarcação, viajava, ele morava em Parnaíba, aliás, e ele viajava para lá. E ele levou o mais velho para morar em Parnaíba, a 120 quilômetros do interior. Só que ele não se deu bem, sentiu saudade do papai e da mamãe e queria vir embora. E eu dizia, né, eu dizia só comigo: se fosse comigo eu não voltava, né? Se fosse comigo eu não voltava, né? Bom, moral da história, ele voltou, né, no caso, né? E o meu tio perguntou pra mim: cabra, quer morar mais eu? Eu já estava preparado, eu com 11 anos de idade, eu vou. Só que aconteceu uma coisa interessante. Antes dele me fazer esse convite, eu peguei uma surra por causa dele. Olha só a confusão. Mas mesmo assim, eu não fiquei com raiva, porque eu soltei uns passarinhos dele, né? E a mamãe me deu uma chinelada, sabe? Mas mesmo assim, eu não fiquei com raiva. Eu queria, era sair, ter uma oportunidade. Eu tinha aquela visão de ter uma oportunidade, né? E assim eu fui para Parnaíba, no caso, até mesmo fugido da mamãe. Ela não sabia que eu ia ficar, nós combinamos, né? Rapaz, tu vai, mas se tu quiser ficar, tu fica, mas tua mãe não pode saber. Tá bom. E eu fui, né? Como se eu fosse no leme, né, da canoa, no caso, criança de 11 anos não vai dirigir o leme de uma canoa, no caso. E a mamãe engoliu, né? Moral da história, chegamos em Parnaíba, lá, o meu tio vendia, né, no caso, gêneros alimentícios que ia comprar no interior, e ele tinha um pequeno comércio. E determinado tempo ele veio passear no interior, dar uma volta no interior e me deixou tomando de conta do comércio. Mas essas eram as 4 coisinhas, né? Mas essas 4 coisinhas me vinha a ideia, né? Olha, não tinha noção nenhuma, com 11 anos de idade no interior, não tinha noção do que era o comércio. Mas aí o seguinte, eu passei a perceber que o pouco de mercadoria que tinha, eu tinha que fazer um layout nas prateleiras. Assim ter uma noção do que era o comércio. Determinado tempo, meu tio passou dificuldade, fomos para São Luís, né? Já na capital. Saímos do Piauí a São Luís. Em São Luís nós fomos para a Feira da Liberdade. Lá ele vendia frutas. E naquela época, em 1969, caso, né? Tá um bom tempo. Ele vendia as frutas e a gente ia vigiar. E eu passava a noite inteira vigiando, né, os montes de laranja que ele comprava de carrada, lá na Feira da Liberdade, né? Ali, perto da Casa Inglesa, na época, quem conhece São Luís sabe onde é. Determinado tempo, né, ele saiu, né, da feira e foi trabalhar em umas lojas por nome Alencar. Eu não sei se não existe essa loja lá na Rua Grande. E naquela época, como eu só estudava, no caso, ele comprou umas toalhas, no caso, para me vender lá na Rua Grande, viu, gente? Só que eu tinha vergonha. Em vez de eu vender as toalhas, eu botava debaixo da mesa dos camelô, porque eu tinha vergonha, né? Ele me perguntava: gente, vendeu quantas toalhas? O senhor não deu nada. Vendeu quantas? Nada. Ele pegou e me tomou as toalhas. Rapaz, não vende nada, eu vou te tomar. Só que eu já estava perdendo a vergonha, no caso, né? Quando eu estava perdendo a vergonha,
ele me tomou as toalhas. Aí eu peguei, né? Tive a ideia, tinha os camelôs, no caso, que vendia elástico nas Oswaldo Cruz. E eu pedi 5 cruzeiros naquela época, a minha tia. E com esses 5 cruzeiros eu comprei 3 peças de elástico número 8. E essas 3 peças de elástico eu cortei em pedaços de 3 metros, e sobrava um, e passei a vender na Oswaldo Cruz elástico 3 metros por 1. Acontece é que em determinado tempo não estava vendendo nada de elástico, né? Os garotos naquela época, a gente era matriculado na Casa do Pequeno Trabalhador, era uma entidade, né, do governo, que lá a gente ia lá, almoçava, né, no caso, né, uma bandeja vinha completa. Era 20 centavos, naquela época era 20 cruzeiros, aquela coisinha, né? Só que os garotos da minha idade iam jogar bola, né, se divertiam, eu ia para Oswaldo Cruz vender elástico. Mas vendia um pouquinho, mas estava vendendo. Quando foi um belo dia, não tinha vendido nada, aí eu disse, o que eu faço para vender elástico? Então surgiu uma ideia. Eu já estava com as 10 peças de elástico, né, então eu já tinha subido, de 3 peças foi para 10, né? Então melhorou. E eu digo, eu tenho que vender elástico. Naquela época, sempre tem as senhoras, no caso, que usam aquelas bolsas, né? Suas sacolas e tal. E eu vi uma senhora vindo na minha frente, na minha direção, né? Tipo baroa, no caso, pessoas de boas aparências. E eu comecei a oferecer o elástico para ela. Patroa, 3 metros por 1, 3 metros por 1. Eu disse, não, meu filho, eu já comprei. E aí me veio a ideia, eu digo, já sei. Patroa, dá para você comprar 3 metros de elástico aí, só para me merendar? Eu fiz aquela cara de fome, sabe cara de mala como é, né? Aquela cara de necessidade, não tinha vendido nada, eu quero merendar, e dá pra você comprar, né, 3 metros pra merendar? E ela olhou pra mim assim, viu aquela cara de triste, né? E ela perguntou, quanto é a peça? Aí eu digo, é X, é tanto. Vou te comprar uma peça pra te merendar, né? E ela, pá! Eu digo, é por aqui o caminho. Na hora que ela deu as costas, vinha outra. Aí eu, né? 3 metros por 1, 3 metros por 1, 3 metros por 1, e a patroa disse, eu não quero nada não. Eu falei, patroa, dá pra você comprar 3 metros pra me merendar? E ela disse, quanto é a peça? É tanto. Moral da história é que eu fui o maior vendedor de elástico. Acontece é que do lucro do elástico, eu passei a comprar uma pasta e uma escova Condo, Colinos na época, e a escova era Condo. Até fazer a propaganda de graça aqui pra escova Condo, porque isso é real, viu, gente? Depois recebi meus bônus. Pois bem, então naquela época era uma pasta, aquelas pastas de 50 gramas, né, com a escova Condo. E era 1 cruzeiro. Eu juntava os dois e vendia por 1 cruzeiro. Então eu já tinha elástico e escova. Logo em seguida, né, eu passei a botar pente, aqueles pente de cocó, de velho, né, aquela senhora que usa e tal, né, velhinha que gosta de usar aqueles pentes. Então já passei a botar numa caixinha, né, numa caixa de sapato. Aí tava a pasta, tinha comprado uma dúzia de pasta, já tinha comprado uma dúzia de escova e já tinha comprado uma dúzia de pente, né, e mais o elástico. Poucos tempos, moral da história, eu passei a trabalhar com esmalte e aumentar a minha banca. 1 ano depois, eu coloquei uma banca lá na Feira da Liberdade. Uns 6 meses depois, eu coloquei um bazar. Comecei com um bazar, era uma postinha, mas estava bem legal, que nessa época eu já tinha 400 caixas de linha corrente, com 12 tubos na época, né? Moral da história, eu já estava com meus 15 anos nessa época. Comecei a beber, comecei a fumar, comecei a me divertir. Só que eu sempre fui relaxado. Sempre acreditei em todo mundo, né? E essa minha credibilidade, eu deixava a minha banca com os outros. Eu comecei a pagar a entrada de festa. Eu comecei a bancar a cerveja, né? Porque já era o tal, já estava rico, né? Para os amigos, né? E o senhor, que tinha uma parte do ponto, ele me chamava a atenção. Zé, rapaz, não faz isso, olha, tu deixa teu negócio aí na mão de todo mundo, tu não sabe quem é quem e tal. E aí, rapaz, tu tem uma vida pela frente. E eu não respondia, porque eu nunca fui de responder ninguém. Mas eu dizia comigo mesmo, se eu morrer hoje, vou deixar pros outros aí, não dá certo, eu vou me divertir. Não passou 1 ano, eu quebrei. Foi a primeira vez que eu quebrei. Fui comer chibé de farinha. É verdade. Chibé de farinha, quem é que sabe o que é chibé de farinha aqui? Você sabe o que é chibé de farinha, você sabe? Não é isso? Chibé de farinha é farinha
Água, né? Água, sal e tal. Um cheiro verdezinho e tal. Pois é. Agora, por que, gente? É interessante. Eu fui comer chibé de farinha. Um dia eu chego na casa do meu tio, que mora hoje no Pará, e a mulher, ele era praticamente alcoólatra. E eu cheguei lá, minha tia estava comendo chibé de farinha. E eu cheguei, e você está comendo isso, tio? Aí ela disse, meu filho, me deu outra coisa. Quer dizer, pouco tempo depois, eu fui comer a mesma coisa. Olha aí, ó. Quando eu passei a conhecer a palavra, a ler, estudar a palavra do grande arquiteto do universo, então eu fui ver que ela nos ensina. Nunca diga que deste vinho não bebo e desta comida não como. Porque você termina bebendo do mesmo vinho e comendo da mesma comida. Dificuldade. E moral da história é que eu não mudei de empresa. Vem aqui, então é importante, né? Falar isso aqui. É por isso que o título diz dificuldade, solução e superação. Aqui tem a forma de pagamento. Em 1999 foi a maior crise que eu passei. 387 mil reais. E eu terminei de pagar de 10 reais. Aqui são vários depósitos. É interessante também que quando eu não tinha condição de pagar, eu trabalhava, ganhava centavos. Tinha dia que eu sorteava 35 depósitos de 10, de 15, de 30, de acordo com o tamanho da dívida, para depositar para as empresas. E aqui são os comprovantes, gente. Então, não tem subterfúgio. É uma história diferenciada. É uma história para superar crises, né? E ajudar pessoas por aí que estão passando grande dificuldade. Muito obrigado, gente. Esse ano Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for. Que vamos ver como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se for, sonhos que vamos ter como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for. Que vamos ver com todo dia.